Boa noite, Sam. Eu me chamo Roberto. Moro em Santa Maria, que fica no Rio Grande do Sul. Atualmente moro aqui no centro da cidade, embora ainda goste da minha antiga moradia, pois antes residia em um sítio que era da minha família, que ficava uns 20 minutos daqui de Santa Maria. Era bem afastado de tudo, não tinha nem água encanada e muito menos iluminação. Só tinha casa e um teto para morar. Só depois que colocamos eletricidade e água. Mas ele era calmo e bom de se viver. Mas há um tempo atrás apareceu uma criatura no sítio que tirou o sossego da minha família por dias. Tudo aconteceu em 2015. Na época, eu tinha acabado de ganhar a casa do meu pai, pois tinha me casado há pouco tempo e estava com minha esposa grávida. Ela estava prestes a ter o bebê. Seria muito bom para a criança, pois tinha a calma da roça, mas o nosso sonho tinha virado um pesadelo. E não foi como planejamos. E embora tivéssemos passado por maus bocados, nos primeiros meses que fomos morar ali, depois foi tudo bem. E tudo começou depois que um senhor, que morava vizinho do nosso sítio, nos contou uma história de deixar os cabelos em pé. Esse senhor já morava ali quando a gente chegou para morar e conhecia bem a região. Inclusive, era amigo de meus avós, desde a época que eles eram vivos e ainda moravam no sítio. Como eles moravam próximos, quase sempre se viam, conversavam e criaram amizade. Pois bem, aquele lugar era bem calmo na época, mas ele disse que um dia um homem foi atacado por uma coisa que ninguém sabia o que era, e esse mesmo homem ficou acamado, e em poucos dias morreu de causas desconhecidas. Ele disse também que as mordidas que tinham pelo corpo do homem eram grandes demais, e que nenhum animal conseguiria fazer aquilo. Era quase certeza de que o responsável delas tinha sido um lobisomem. O senhor também nos contou do caso dele, onde o mesmo disse que estava vindo da casa de familiares em seu cavalo, mas que em determinado ponto do caminho, o cavalo parou e não queria passar por uma parte com um mato muito alto. Ele até tentava colocar o cavalo para correr, mas nada adiantava. Até que o senhor viu uma coisa saindo de trás de uma moita e pular para o meio do caminho ficando de pé, que nem um homem. Na hora que viu aquilo, o cavalo correu com ele, e aquela criatura ainda chegou a correr atrás do senhor, mas que não chegou a alcançá-lo. Depois desse dia, nunca mais viram aquele bicho, apesar de sempre ouvirem esses grunhidos noite afora. Esse senhor devia ter uns 60 anos, era bem lúcido e não tinha motivos para estar mentindo para mim. Deu para perceber que ele falava a verdade, mas eu não acreditava em lobisomem, e achei que de fato aquilo tinha acontecido, mas que não era um lobisomem, e sim algum outro animal que foi confundido, e desacreditei um pouco da história dele. Mas a minha esposa, por outro lado, ficou com muito medo, pois o senhor disse para a gente tomar mais cuidado, pois o lobisomem gosta de crianças recém-nascidas, e que ele podia sentir enquanto ela ainda estava dentro do ventre da mãe, e que nós batizássemos logo nosso filho, assim que nascesse, isso para nossa segurança. Mas outra vez também desacreditei disso tudo, mas a minha esposa ficou em pânico. Ela é muito medrosa, e ainda mais com ele contando tudo aquilo, fez com que minha esposa ficasse desesperada, pois estávamos morando em um lugar que supostamente estava parecendo um lobisomem. E ainda mais esses bichos que gostam de crianças pagãs. Éramos as vítimas perfeitas para esse ser. Mas como disse, eu não acreditava em lobisomem. Ignorei tudo aquilo, até eu mesmo ver coisas estranhas, e de fato, me bater de frente com aquele ser. Era por volta das 8 da noite de um sábado, quando a minha esposa começou a sentir contrações na barriga. Eu, em desespero, peguei o carro e a levei à Santa Casa. Ficamos lá até por volta das 10 da noite, mas era um alarme falso. O bebê ainda não iria nascer. Nós então saímos
e ainda passamos na casa dos meus sogros. E só fomos para casa após a meia-noite. Eu e minha esposa íamos descontraídos e conversando. E assim que íamos chegando perto do sítio, eu vi uma coisa em pé perto da janela da casa. Assim que aquilo escutou o barulho do carro, correu e pulou o cercado que tinha lá. Isso já me deixou com muito medo, pois a cerca tem 1,80 m de altura. Mas aquilo pulou sobre ela com muita facilidade, e não consegui ver o que era, mas sei que era grande e forte, pois para pular daquela altura, tinha que ter as pernas fortes e grandes também. Foi então que assim que cheguei em casa, entre as pressas com minha esposa, e fomos direto para o quarto, tomei um banho, e antes de dormir fui checar as trancas da casa. Estavam todas intactas. Percebi que aquele ser não tentou entrar, e talvez tivesse apenas observando. Eu então fui me deitar e demorei um pouco para dormir, mas consegui dormir um pouco. De manhã, enquanto ia para o trabalho, percebi que o senhor que me contou os relatos estava andando sozinho na estrada de terra. Na hora em que me viu, ele ficou branco de medo e estranhei o comportamento dele, mas mesmo assim ofereci uma carona. Ele não aceitou de início, afirmando que a sua casa era perto, mas eu insisti até ele entrar no meu carro e fui deixá-lo em sua casa. Quando cheguei lá, percebi que não tinha mais ninguém além do senhor e não perguntei mais nada, para não ser invasivo, pois parecia que ele não queria que eu olhasse para a sua propriedade, e muito menos a sua casa, já que o homem já foi se despedindo e fui andando até entrar dentro de sua casa. Achei aquilo muito estranho, mas não quis teorizar nada sobre aquele comportamento estranho do senhor. Então fui trabalhar, mas não parava de pensar naquela coisa que pulou a cerca na noite anterior. Mas isso foi de longe o mais estranho que vi ali, e mal sabia que iria ver o lobisomem bem na minha frente. Tinha se passado 2 semanas desde aquele acontecido, e novamente a minha esposa sentiu contrações, mas dessa vez era para ter o bebê de verdade, pois a sua bolsa tinha estourado. Ainda era de manhã quando isso aconteceu, mas foi só de tarde que ela teve abertura para o bebê nascer. O médico me disse que minha esposa iria ficar alguns dias ali, pois ela teve algumas complicações na hora do parto do nosso filho, e que seria bom ficar em observação. Após o veredito do médico, eu fui para minha casa, e foi justamente no momento em que fiquei sozinho que percebi que éramos vigiados por uma criatura muito sinistra. E logo na primeira noite, percebi que tinha uma movimentação estranha próximo da casa, mas quando ia ver, nunca encontrava o que era. Até que um dia o meu carro deu prego no meio da estrada, e aquele bicho me seguiu pela mata. Já fazia 3 dias que minha esposa estava internada com nosso filho. Eu sempre ia visitá-la e ficava no hospital até umas 9 da noite. Depois ia para casa, pois a sua mãe ficava lá a noite inteira, para dormir, já que ela era acompanhante. E nesse dia em que essa criatura me seguiu não foi diferente. Depois do trabalho fui para o hospital e saí de lá às 9 da noite. Fui para casa e nem percebi que estava perto da gasolina acabar. E bem no meio da estrada, já para chegar no meu sítio, o carro morreu e não ligou mais. Ainda tentei, mas não deu certo. Foi aí que decidi continuar o caminho a pé, já que estava perto de casa, e só pegar o carro pela manhã. Então tranquei as portas e fui andando sozinho naquela estrada de carroçável. Nessa noite não tinha lua, e estava tudo muito escuro, só a frieza da noite e eu. Foi então que comecei a ouvir o som de matos se quebrando, bem do meu lado esquerdo. Aquilo gelou a minha espinha. Foi então que comecei a apressar o passo, e a coisa no mato continuava a me seguir, mas em nenhum momento me atacou. Eu já estava chegando na minha casa. Foi quando ouvi aquilo roncando dentro da mata, e eu só pensava comigo: pronto, ele vai me atacar. Foi quando escutei um tiro de espingarda bem longe, e depois do tiro, um urro assustador. Foi aí que percebi o quão perto aquilo estava de mim, pois logo após o tiro,
Aquilo saiu do meio do mato correndo de quatro, e eu vi aquele bicho. Ele era muito grande e fedia bastante. Não deu para ver muito daquele ser, por causa daquela escuridão. Foi então que ele saiu correndo pro mato que tinha do outro lado. E logo depois que ele sumiu na mata, eu só ouvi uma voz me chamando de longe. Vai para casa, porque senão ele pode voltar. E era o senhor que me contou os casos daquele bicho. Na hora eu corri para minha casa, e logo depois chegou o senhor batendo na porta. Ele estava com sua espingarda nas mãos, e foi logo falando. Aquele bicho tinha aparecido na minha porta mais cedo. Saí para fora, mas ele tinha fugido, e eu fui atrás da criatura. Foi aí que vi ele te seguindo, e dei um tiro nele. Sorte à toa que eu estava bem perto, senão ele ia te pegar. Agradeci ao Senhor por ter salvo a minha vida, e me senti culpado em achar que ele era quem virava lobisomem. E foi aí que tive certeza de que tudo o que ele me contou era verdade, e que aquele bicho realmente era real. Nós tomamos café e ficamos conversando. Ele falou que era viúvo, que os filhos tinham ido embora para a cidade, mas que de vez em quando o visitava. E ficamos um bom tempo ali na prosa, até o senhor ir para casa sozinho. Fiquei com medo dele sair com aquele bicho à solta, mas parecia que ele já estava acostumado. Foi então que fui dormir, e nunca mais vi aquele bicho, e nem ouvi os seus grunhidos. O tempo passou e ainda morei ali por uns 3 anos. A casa era boa, mas ficava longe de tudo, pois como meu filho já estudava, ficava bem difícil para nós. Foi então que decidimos alugar uma casa no centro da cidade, e até hoje moramos aqui. Nunca mais voltei na minha antiga casa. Nem sei se esse senhor ainda está vivo, mas hoje ainda me sinto agradecido por ele ter me ajudado. Boa noite a todos. Eu me chamo Érico. Contarei um caso que aconteceu onde trabalhava e que por noites tirou meu sossego e do meu amigo. E o pior de tudo era que nem se defender a gente podia. Tudo aconteceu em 2010. Nessa época, já tinha 5 anos que trabalhava como segurança e ainda estava no meu primeiro emprego, que era numa empresa do ramo de entrega de alimentos. E lá de vez em quando, alguém invadia para poder ir atrás de alimento, ou para roubar mesmo, pois muitas vezes algumas encomendas ficavam à mostra. Pois bem, minha escala de trabalho era das 7 da noite até as 7 da manhã, e trabalhava dia sim, dia não. E mesmo em dia de feriado, se fosse dia de guarda, eu teria que ir. Era até que bem tranquilo, e nunca tive dor de cabeça nenhuma. Mas minhas noites nunca mais foram as mesmas, depois que vi aquele bicho. Em uma noite cheguei ao meu trabalho e já recebi a guarda com 2 avisos, que era de uma encomenda que tinha acabado de chegar e de uma pessoa que foi vista rodeando a empresa. E como sempre, o meu colega Júnior e eu pegamos os 2 revólveres e os coletes e ficamos de olho nas câmeras, observando toda a movimentação. A cada hora, um de nós saía para fazer rondas de rotina, que consistia em andar por todo o perímetro da empresa, que não era muito grande. Dava no máximo uns 20 minutos de caminhada, e como sempre, até que estava bem calmo. Até o meu colega ver o mesmo homem que o outro segurança havia nos repassado. Sujeito alto, magro, que usava um moletom verde e um short jeans. Mas isso não foi motivo para criar pânico, pois o homem estava do lado de fora da empresa. Por isso, não tinha tanta importância para a gente. Ele estava só observando.
Parecia que estava estudando o lugar, coisa que realmente foi verdade. Não era para roubar, mas sim fazer outra coisa. Depois continuamos nossa escala de trabalho normal, até que chegou minha vez de fazer a ronda. Fui andando com a lanterna por todo o perímetro da empresa, e estava calmo como qualquer outro dia, com exceção daquele homem, que eu também vi andando pelo mato. Sujeito magro e alto, com certeza maior que eu. Um homem de 1,80 de altura. Ele devia ter uns 1,90 ou talvez mais. Mas como o sujeito estava do lado de fora, eu nada podia fazer, a não ser ficar de olho nele. E aquele primeiro encontro que tive com o homem, já fiquei com um pouco de medo, pois ele me seguiu por onde eu andava. E ele me observava porque não era um muro que cercava a empresa do matagal, mas sim uma cerca de metal, que devia ter uns 3 metros de altura e cheia de arame farpado. Se eu dava 2 passos, o homem lá fora também dava 2 passos. Se eu parava, ele parava também. Parecia querer brincar com a minha cara. Foi então que resolvi assustar o sujeito, e saquei meu revólver e saí andando, só olhando para ele. E eu juro por tudo que me é sagrado, que quando eu saquei o meu revólver, a cara daquele homem mudou. Ficou alongada e mais escura. Fiquei um pouco assustado, mas mesmo assim continuei a andar, até que o homem entrou no mato e não vi mais ele. Quando cheguei na guarita, contei para o meu parceiro o que tinha acontecido, e meu amigo, com muito medo, logo me disse: Érico, ele é um lobisomem. Eu nunca fui muito de acreditar nesse tipo de coisa, mas também não duvidava, e não quis corrigir o meu amigo, e continuei acreditando que aquilo que vi era simplesmente coisa da minha cabeça, e continuei com a minha guarda normal. E naquele dia não aconteceu mais nada, mas a presença daquele homem perdurou por uns 7 dias. Os outros seguranças também viram aquele sujeito, e começamos a chamá-lo de visitante. Nesses 7 dias, ele só observou de fora, até que numa noite o homem sumiu, e no lugar dele apareceu foi um bicho muito feio. Era uma noite de sexta-feira. A lua brilhava no céu e clareava bem a região. Por volta da meia-noite, meu amigo foi fazer a sua ronda. Eu fiquei nas câmeras observando tudo. E não demorou nem 7 minutos que meu amigo tinha saído, que escutei o seu pedido de ajuda pelo rádio. Meu amigo me disse: Érico, desce da guarita e vem aqui me ajudar. Perguntei se ele estava passando mal, e meu amigo respondeu que não, e que era para outra coisa. Eu então desci da guarita e corri na mesma direção que ele tinha saído, e de longe vi meu amigo parado, olhando apenas para uma direção. Parei perto dele e então perguntei: O que houve, Júnior? Mas meu amigo ficou parado sem nenhuma reação. Foi então que me virei e vi um bicho de 4 olhando para a gente, do lado de fora da empresa. Saquei logo a minha arma, para caso ele fosse atacar, mas fiquei com medo de atirar, porque ninguém iria acreditar em mim, se depois fosse contar. E além do mais, cada tiro que eu desse seria uma dor de cabeça para mim, já que depois teria que explicar tintim por tintim, e por isso fiquei parado com meu amigo, sem fazer nenhum movimento, e olhando bem para aquela criatura. Percebi que ele tinha a cara alongada como o daquele sujeito, que estava andando por ali dias antes, mas que também era parecida com a de um cachorro, uma coisa muito estranha. Ele nem orelhas parecia ter, e seu corpo era coberto de pelos negros. O bicho nos observou por 2 ou 3 minutos, e depois deu meia volta e se embrenhou no mato para nunca mais ser visto. Só aí que meu amigo voltou a si e mandou a gente correr, e nós dois fomos para a guarita. E lá ele começou a falar. Eu estava escutando o barulho de mato se quebrando, e não via nada lá fora, e achei que fosse aquele homem que sempre andava por aqui, querendo aprontar uma. E foi nessa hora que te chamei pelo rádio, para poder me dar apoio, e parei um pouco para te esperar.
Foi quando aquele bicho apareceu e ficou me encarando lá de fora. Eu travei de medo, Érico. Tu viu mesmo que eu não viu? Eu não estou louco. Confirmei com a cabeça e fiquei só pensando naquele bicho, que era diferente de tudo que já vi, e comecei a suspeitar que realmente aquele homem era um lobisomem, e que na noite em que o vi, ele já estava se transformando em bicho. Depois daquele encontro, nenhum de nós dois quis sair sozinho, e ficamos fazendo as rondas juntos, sempre com as armas em punho, pois se aquilo nos atacasse, a gente ao menos podia se defender. Mas aquela criatura não voltou, e a partir daí, nossas noites nunca mais foram as mesmas. Noites depois houve casos daquele bicho em minha cidade, mas ele era muito inteligente, porque depois que sua aparição se tornou mais frequente, ele meio que sumiu e nunca mais voltou aqui, e até hoje nunca mais ninguém o viu. O curioso foi que depois que o bicho foi embora, aquele sujeito também sumiu, e tivemos a certeza que era ele quem virava lobisomem. Hoje ainda trabalho como segurança, e nunca mais vi nada como aquilo, e torço para nunca mais ver. Boa noite, Sam. Eu me chamo Caio. Sou de Jataí, uma cidade que fica no Goiás. Tenho 37 anos e sou professor do ensino médio. Sempre que tenho tempo livre, vou para o sítio dos meus sogros, que fica próximo daqui. Lá é muito bonito. Tem uma paisagem de causar inveja. Tem um rio e a calma que não tenho na cidade. Porém, há um tempo atrás, aquele lugar me deu bastante medo. Tudo aconteceu quando comecei a namorar com a Sofia, que hoje é minha esposa. Nós se conhecemos na faculdade e ficamos namorando à distância. Por isso, nunca havia conhecido meus sogros. Até que um dia resolvi ir na casa da minha namorada para conhecê-los. E quando cheguei lá, fiquei com muito medo, pois tinha vários homens armados na sacada da casa, todos tomando café. Mas passei e entrei já que era convidado, e conheci primeiro a minha sogra, que estava na cozinha. Logo depois, minha namorada me levou até o seu pai, o meu sogro, que estava em um curral de porcos junto de outro homem. Foi uma recepção muito boa. Nos abraçamos e nos conhecemos, e logo estávamos conversando sobre a vida. Foi então que perguntei o porquê de ter tanto homem armado ali, já que o lugar era calmo. E ele me respondeu: faz uma semana que tem um bicho comendo os meus animais. Contratei esses homens aí para poder dar um fim nele, mas o bicho é ligeiro, e sempre que a gente vai atrás ele consegue fugir. Nessa hora já me bateu a curiosidade e novamente perguntei: que bicho? Uma onça? Uma raposa? Ele riu e respondeu: não, é um bicho bem maior e mais feroz. É um lobisomem, que está aparecendo por aqui já faz um tempo. Eu mesmo vi ele comer um dos meus porcos. Confesso não ter acreditado de início naquilo que meu sogro me falou, pois ele poderia estar tirando uma brincadeira comigo, por eu estar namorando a sua filha. Mas muito entusiasmado, perguntei se podia caçar o bicho também, e o meu sogro permitiu, mas ele disse que não ia se responsabilizar caso ele me atacasse. E estava feito. Aquela noite eu iria pegar o tal lobisomem. Bom, aquele dia até que passou muito rápido, e em pouco tempo já havia anoitecido. Os homens ficaram de tocaia, esperando o bicho aparecer. Mas por algum motivo, a criatura não apareceu naquela noite, nem na primeira e nem na segunda. Mas na terceira noite,
ele resolveu dar as caras. Era por volta das 1 da manhã, quando ouvi estampidos de tiros ao longe e alguns homens gritando. Lá vai ele! Eu e meu sogro corremos para ver o que era. Só que enquanto íamos na direção dos tiros, vi em nossa direção um bicho, que não sei nem explicar direito o que era, pois aquilo era muito estranho. Era grande e coberto de pelos, e corria de quatro que nem um cavalo. Quando aquela coisa viu eu e meu sogro indo em sua direção, mudou de lado da onde corria, e passou correndo bem do nosso lado. O meu sogro sacou seu revólver e atirou no bicho. Só que ele parecia não sentir nada, só continuava correndo. E eu, mesmo armado, não tive coragem de atirar naquela fera, e só a sua respiração me dava medo. Depois dos tiros, o bicho correu e se embrenhou no mato. Os homens ainda foram atrás, mas só que não acharam nenhum rastro deixado pela criatura. Quanto a nós, voltamos para onde estávamos. Eu ainda tentava raciocinar que bicho era aquele e como uma coisa daquelas poderia existir. O meu sogro ficava olhando de um lado para o outro. Deu para perceber que ele estava bem apreensivo também, mas ficamos ali de vigia. Porém, o bicho não voltou naquela noite. Eu ainda fiquei mais alguns dias vigiando com meu sogro, mas parecia que o bicho só ia dar as caras naquela noite. E então fui para minha casa. Só depois de um tempo que soube pela minha namorada que eles tinham matado o bicho, e depois de morto, voltou a ser um homem. E para a surpresa de todos, era o antigo caseiro do sítio do meu sogro, que ficou indignado por ter perdido o emprego, e ficou atacando os animais de lá, mas não como um homem, e sim como um bicho. Depois daquilo foi tudo se acalmando, até voltar a ser como era antes. Porém, ainda hoje dá para se ouvir barulhos estranhos por lá, como passos e respirações ofegantes, que mesmo indo ver não encontramos nada. Hoje eu sei que lobisomens são reais, e se engana quem acha que eles são iguais àqueles do cinema. Eles são mais feios e bem mais bizarros. Boa noite a todos. Eu me chamo Marcos, moro em Curitiba, que fica no Paraná. Irei contar um ocorrido que aconteceu há muito tempo atrás, de quando eu tinha uma pequena banda. Todos nós vimos um lobisomem. Como eu já disse, tudo ocorreu há bastante tempo, mais ou menos na metade de 1993. Eu e mais 5 amigos fundamos uma pequena banda de fundo de quintal. Fama só tínhamos na família mesmo, onde sempre tocávamos em aniversários. Mas tudo mudou quando o Henrique, um dos meus amigos, ganhou um carro do seu pai. Não era novo, mas rodava bastante. E fui eu quem deu a ideia de sairmos por aí, para ver se conseguíamos uma grana cantando músicas por aí. Depois de uma reunião de todos nós 5, concordamos com essa ideia. E no dia 10 de abril de 1993, botamos o pé na estrada. Ficamos andando por aí sem rumo algum, sempre parando em pequenos interiores e pedindo para tocar em serestas, e até que estávamos levantando uma grana boa. O nosso único problema era com o carro, pois por ele ser velho demais, sempre dava algum problema, e por causa disso perdíamos muito tempo em alguns lugares. Mas mesmo assim viajamos para muito longe, pois chegamos aí até perto da divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. E foi em um pequeno interior de lá que vimos um lobisomem. Paramos no interior lá do Mato Grosso do Sul, e como sempre, o carro deu mais um problema.
Com pouco dinheiro que a gente tinha ganhado, não dava para consertá-lo, e ficamos numa pousada daquele interior por alguns dias. O lugar tinha uma população de no máximo uns 3.000 habitantes. Era pequeno e pacato, mas cheio de histórias assombrosas. Tinha a lenda do Saci, Boitatá e a mais conhecida de lá era a do Pombeiro, que é um ser parecido com a caipora, mas ao invés de proteger as matas, o pombeiro bate em viajantes e assedia as mulheres. Essa mítica criatura deixava aquele povoado com muito medo. Porém, quando chegamos lá, eles estavam sendo atormentados por uma outra criatura, maior e muito mais sanguinária. Diferente de outros lugares, o povo daquele interior dormia bem mais cedo e não tinha muito do que se aproveitar por lá, apesar de ter alguns bares espalhados pela cidade, mas que também não tinham uma grande movimentação. A nossa solução para levantar uma grana e sair logo dali foi tocar em uma praça, que era tipo o centro do interior. E logo no primeiro dia, começamos a tocar nessa praça. Às 4 da tarde, tocávamos músicas famosas, e até que reuniu uma galera boa, mas no final de tarde todo mundo foi indo embora. Então fui e perguntei ao morador de lá o porquê de todos irem dormir muito cedo, se era por causa do pombeiro. E um rapaz que nos escutava respondeu que não, que a causa daquele comportamento era outra. Eu logo perguntei o que era, e ele bem sério foi e me disse: toda noite, logo depois que escurece, começamos a ouvir gritos vindos da mata, gritos de dor e angústia, e logo depois dos gritos, só ouvimos a correria nas estradas, pois somos atormentados por um lobisomem. Fiquei curioso com a fala do rapaz e perguntei mais sobre a tal criatura, e ele me disse que não ia falar mais, pois tinha medo que o lobisomem estivesse ali entre eles. Depois disso, o rapaz se afastou de mim e fiquei com aquela curiosidade, pois eu nunca tinha visto um lobisomem e desde pequeno que tinha essa vontade. Aquela era a minha chance. Para mim não deu outra. Eu iria esperar o lobisomem aparecer. Antes de anoitecer, todos já tinham ido embora, e nós também. Naquela tarde fizemos uma grana, mas não bastante para ajeitar o carro, e tivemos que ficar ali por mais 2 dias. Para mim estava tudo bem, pois queria ver o lobisomem, mas para meus amigos não, pois eles queriam sair logo dali. Bom, a noite chegou e ansioso passei a noite em claro, mas não escutei absolutamente nada. Porém, foi só na segunda noite que escutei e vi aquele bicho correndo. Na noite do outro dia ainda não tínhamos o dinheiro do conserto do carro e passamos mais um dia na pousada. Eu, já sem esperanças de ver o lobisomem, nem fiquei acordado, só tentava pegar o sono de uma vez. Foi quando comecei a ver um barulho baixo, que me parecia vir de longe. Eu me levantei e comecei a escutar melhor, para ver da onde que vinha aquilo, mas só que não deu tempo, pois o barulho que estava baixo começou a ficar alto, e parecia que tinha um monte de gente correndo. Na mesma hora me deu um frio na barriga. Fiquei parado só ouvindo aquele barulho, e senti quando aquilo passou em frente à pousada correndo muito rápido. Então seguiu na estrada. Eu não vi nada naquele dia, mas tinha certeza que quem estava correndo lá fora era o lobisomem. Fiquei acordado por um tempo, mas foi só isso que eu vi. No outro dia estava ansioso para acontecer de novo, pois quando o bicho fosse passar, iria abrir a janela da pousada para ver como ele era. Porém, na tarde daquele dia conseguimos o dinheiro do conserto do carro, e na noite daquele dia nós fomos embora. Eu estava triste achando que não veria a criatura, só que estava enganado, pois vi nitidamente um lobisomem. Como sempre, naquela tarde tocamos algumas músicas e conseguimos arrendar uma grana muito boa, pois estava no final de semana. Deu mais gente para curtir a nossa música. E de tarde mesmo o Henrique saiu para ir até uma oficina que tinha numa cidade vizinha, para poder ajeitar o carro. E ficamos só esperando ele voltar.
e só por volta das 9 da noite que ele chegou. E na mesma hora começamos a ajeitar nossas coisas. E foi só quando terminamos que percebemos aquele bicho nos observando. Quem percebeu tudo foi o André, um de meus amigos. Ele disse o seguinte: "Olha ali, mas que cachorro estranho, mas é hora que olha para cá." Todos nós de uma única vez olhamos na direção que ele apontava, e de longe parecia mesmo com um cão, porém não era. E assim que o bicho percebeu a gente olhando em sua direção, saiu e entrou no mato. Nós, despreocupados, entramos no carro e pegamos a estrada, e já estávamos saindo daquele interior. Foi quando nós vimos o mesmo bicho, só que de pé, atrás de uma árvore. Passamos rápido por ele, mas deu para perceber que era um bicho grande e peludo. Ficamos com muito medo dele nos seguir, pois para chegar onde ele estava, era muito longe, e mesmo estando de carro nós demoramos bastante. Mas ele estava ali, bem na nossa frente, o lobisomem em carne e osso. Seguimos viagem por mais algumas cidades, e sempre conhecendo lugares e lendas, mas desistimos desse sonho, já que estávamos gastando demais com o carro. E na volta ainda tentamos passar por aquele mesmo interior, porém não o achamos mais. E para nós só restou a lembrança de ver aquela criatura em pé, atrás daquela árvore, o temido lobisomem. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.